Mais da metade da cadeia de comando do regime iraniano foi eliminada, informou um porta-voz das Forças de Defesa de Israel. No dia 13 de junho, Israel lançou uma ofensiva coordenada contra o Irã. Essa era a Operação Leão Ascendente. O plano combinou ataques aéreos, inteligência e ações encobertas com o objetivo de atingir tanto a liderança militar quanto as infraestruturas estratégicas do programa nuclear. Mas, quem eram esses membros? Entre os alvos principais estavam membros-chave do chamado Eixo do Terror, a estrutura de apoio e financiamento a grupos armados como Hamas, Hezbollah e os Houthis. Começamos por Said Sadi, comandante do Corpo Palestino da Força Quds, o braço externo da Guarda Revolucionária Iraniana. Ele era responsável pela ligação direta entre o Irã e o Hamas, coordenando o financiamento, fornecimento de armas e comunicação operacional. Segundo a inteligência israelense, Sadi teve participação direta no planejamento dos ataques de 7 de outubro e estava envolvido na preparação de uma nova ofensiva. Bernam Shahriari, outro nome-chave, comandava a unidade 190 da Força Quds. Ele era o engenheiro da logística da guerra e criou um verdadeiro oleoduto de armas, ligando o Irã ao Hamas e aos Houthis. Seu trabalho abasteceu os ataques contra civis israelenses com mísseis, foguetes e drones, movidos por uma rede subterrânea de dinheiro que canalizou centenas de milhões de dólares ao terrorismo regional. Atuava na Turquia com identidade falsa e status diplomático, mantendo contato direto com autoridades turcas. Em 2024, foi indiciado nos Estados Unidos por terrorismo, lavagem de dinheiro e evasão de sanções, após montar uma rede global de empresas de fachada para financiar as operações iranianas. Mas não foram apenas coordenadores regionais que caíram. Ataques aéreos israelenses eliminaram altos oficiais da estrutura militar iraniana, incluindo Mohammad Bagheri, o principal líder militar, cérebro do comando, chefe das Forças Armadas iranianas e o braço direito do líder supremo. Bagheri gerenciava os sistemas de poder de fogo do Irã e desempenhou um papel ativo nos processos de tomada de decisão nos ataques a Israel. Hossein Salami, comandante-chefe do IRGC e figura-chave na estratégia militar do regime. Ganhou popularidade por sua retórica contundente contra os Estados Unidos e seus aliados. Lançou, em 2024, seu primeiro ataque militar direto contra Israel, enviando mais de 300 drones e mísseis. Diante do aumento das tensões nos últimos dias, Hossein declarou que o Irã estava totalmente preparado para qualquer cenário, situação e circunstância. O inimigo acredita que pode lutar contra o Irã da mesma maneira que luta contra os palestinos indefesos que estão sob o cerco israelense, afirmou em referência ao conflito em Gaza. Ali Shadmani, conhecido como o chefe do Estado-Maior do Irã em tempos de guerra, estava apenas 4 dias no exercício de sua função, pois assumiu o cargo de emergência após a morte do Major-General Golan Ali durante as operações do dia 13 de junho. Tinha um longo histórico de participação na repressão ao povo iraniano e de violações de direitos humanos. Era responsável pelo Hatta al-Anbiya, o quartel-general que tinha um papel fundamental na coordenação da produção militar do Irã e foi sancionado pela União Europeia por apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia. Desde meados de 2022, o Irã forneceu à Rússia centenas de drones suicidas Shahed, que têm sido amplamente utilizados para atingir infraestruturas civis e centros urbanos em toda a Ucrânia. Mohammad Kazemi, chefe da inteligência da Guarda Revolucionária. Apesar de ocupar um dos mais altos cargos de inteligência dentro do regime iraniano, pouco foi publicado sobre ele na mídia estatal, conhecido também pelo pseudônimo Sardar Kazem. Kazemi era uma figura importante na estrutura de inteligência e segurança do regime. Sua identidade e posição foram reveladas pela primeira vez pela BBC persa em 2016. Após, vários meios de comunicação independentes se referiram a ele como comandante nas sombras, destacando seu papel nos bastidores de operações de inteligência de alto nível. Em julho de 2022, o jornal Al-Arabi publicou uma denúncia do jornalista sírio Ibrahim Al-Jabin, detalhando o papel de Kazemi na orquestração do sequestro de Arash Shoa-Charlie, jornalista iraniano exilado e gerente de um veículo de comunicação de oposição. Segundo a reportagem, Kazemi, em coordenação com um agente do IRGC, planejou e executou a operação de sequestro na Turquia, uma prática vista como parte da estratégia de diplomacia de reféns do regime iraniano.
Israel afirma que pelo menos 30 dos principais comandantes foram mortos. Ao mesmo tempo em que os líderes militares caíam, mísseis israelenses atingiam o coração do programa nuclear iraniano, Natanz, com mais de 18 mil centrífugas enterradas sob a terra. Fordow, escondida dentro de uma montanha e usada para enriquecer urânio de grau bélico. Esfahan, base para a produção de combustível nuclear e urânio metálico. A ofensiva não se limitou aos céus. Em solo, o Mossad usou mísseis Spike de precisão para neutralizar defesas ao redor de Teherã. E em Esfahan, uma revelação inesperada. Um prédio secreto operado por agentes israelenses foi descoberto. Dentro haviam drones já montados, explosivos e bombas artesanais prontos para uso. Paralelamente, uma segunda operação acontecia em silêncio. Ao menos 11 dos principais cientistas nucleares foram alvo de ações cirúrgicas conduzidas por agentes infiltrados. Segundo o Mossad, essa era a parte mais crítica da missão. Generais e armas podem ser substituídos, mas o conhecimento acumulado por esses cientistas não. Quem eram esses homens? E por que, para Israel, eles eram o verdadeiro alvo? No próximo vídeo, você vai entender a Operação Nárnia e o impacto da eliminação das mentes por trás da bomba. Para não perder, inscreva-se.